Boa tarde, pessoal. Boa noite, pessoal. Desculpa, né? Então, é, infelizmente, né? Vocês sabem que eu tenho um problema de saúde, fica difícil, né? Às vezes ir aí, né? Dar aula para vocês, ficar em pé na frente, porque a doença de Crohn, ela é uma inflamação no intestino, uma inflamação tipo uma ferida, né? E a ferida não está cicatrizada, então quando ela abre é uma dor, né, terrível, assim, muito chata, muito incômoda, entendeu? Então, é, hoje está inflamado e eu estou preferindo me movimentar o menos possível, ficando em casa, para evitar né, da ferida abrir e eu ter consequências por causa disso, tá bom? Mas vamos voltar, né? A gente segunda-feira estava aqui nesse exercício, nessa teoria é, sobre o envelope, né? O decremento logarítmico aqui, ó. Decremento logarítmico, né? É o livro do Hall, a página 69, tá? E assim, isso tudo foi colocado no quadro, né? Tá? A gente fez esse desenvolvimento aqui. E tem até uma parte muito legal aqui, ó, em que ele fala que é possível fazer um experimento para determinar na prática, né, o valor do fator de amortecimento, né? Eu botei uma tabela para vocês que eu tinha pesquisado na internet, não está aqui no livro, uma tabelazinha assim, né? Umas, umas informações lá sobre o mundo automotivo, né? Tá, aí você vê aqui que pode-se observar valores de até 0,3, né? Isso aqui para valer aquela fórmula, né? E aí aquela fórmula é a fórmula mais simples, que é uma fórmula linear, que é essa daqui. Caso contrário, né, a gente pode aplicar uma fórmula mais sofisticadazinha um pouquinho, que é a não linear, né? Que é essa daqui. Eu falo, professor, mas ele está falando que é a outra lá, né? Do 85, é essa daqui? É igual a cara de lá, né? Dá uma olhada só, entendeu? Tá bom? Ele só pegou e trocou aqui né? Explicitou esse aqui em função daquele de lá, tá bom? Então, isso aqui é bonito, né? Faz aquela espiral, né? Tá, tem uma espiral que o pessoal fala muito de nome aí, Fabornê, alguma coisa assim. Eu conheço isso como uma espiral de Arquimedes, tá bom? E pode equacionar, né, por meio dessas equações que a gente já viu aqui em vibrações, né? Que é um deslocamento de x, tá? Aqui, ó. É, por essa equação aqui, a 2,72, né? Ele faz várias vezes referência a essa equação ao longo do texto aí, tá? Esse gráfico também foi colocado na última aula, né, para vocês. Mas vamos para a aula de hoje, né? Tá? A gente não está aqui para perder tempo. Eu sei que ver vídeos às vezes é cansativo, né? E é muito chato. Então vamos tentar ser o mais rápido possível. Então, ó, a aula de hoje é baseada nesse exercício aqui, o 2.11. E aí eu vou pedir um favor a vocês aí, pensando, né? Você que é o nosso representante da terra, né? Dos poetas, né? Onde tinha o festival da lagosta. Aliás, cara, eu vi recentemente que os caras tinham pego camarão lá em São Fidélis. Dá uma olhada aí, às vezes tem uma lagosta perdida lá no Rio Paraíba, em São Fidélis ainda, né? Tá? Mas é uma pena, né, cara? Isso é uma coisa legal que deveria ser mantido. Mas esse negócio do camarão é verdade, eu vi uma reportagem lá. Eles pegam um camarão lá em São Fidélis também. Então olha só, amortecedor de choque para uma motocicleta, né?
tá? Aí fala aqui, ó, o projeto de um absorvedor de choque, isso aqui é um amortecedor, tá? É subamortecido por uma motocicleta de 200 quilos, que é mais ou menos o peso de uma moto dessa, né? Aí ele mostra aqui a figura A, né? Tá? Figura 2.31A, ok? Ele faz um modelo, né, da motocicleta, né? Óbvio que a moto não é assim, né? Então você tem a roda, você tem as ondulações, né, na pista. Aí você tem o que? O sistema de amortecimento e o sistema de mola, né? É que a gente costuma chamar tudo aquilo ali de amortecedor, mas na verdade são duas coisas diferentes, tá certo? E aqui é a massa aqui da motocicleta, né, M. E aí ele continua, ó, quando o amortecedor estiver sujeito a uma velocidade vertical inicial devido a uma saliência na estrada, que são aquelas irregularidades que a gente viu, né? Essas aqui, ó, ok? Essas irregularidades aqui. Vamos voltar aqui, né? É, a curva de deslocamento tempo resultante deve ser como indicada na figura 2.31b, né? Ou seja, a gente vai ter algo. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui um zoom aqui. A gente vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Tá certo? Então, repara só que você tem o x1, né? Aí o, o x, né? O próximo x aqui, que é metade do tempo desse aqui, né? Ele vai ter um quarto desse tamanho aqui. Aí esse aqui vai ter, né, um quarto desse aqui, que é um oitavo daquele de lá. Esse aqui, né, vai ter, né, um quarto desse aqui, que é um 16 daquele de lá, né? Ok, ele vai explicar isso no exercício. Vou voltar lá, né? Então, determine a constante de rigidez e amortecimento, né? São dois parâmetros importantes, né? Inclusive o pessoal do Bajo já vi eles às vezes preocupados lá com constante de rigidez, né? Na época que eles queriam comprar, né, um amortecedor. Isso foi na época que o capitão era o Álvaro, tá joia? E necessários para o amortecedor se o período de vibração for de 2 segundos, né? E se tiver, ou seja, ele oscila e desce e volta, né, em 2 segundos. Esse gráfico aqui, ó, oscila, vai, fecha aqui, né, em 2 segundos aqui o ciclo aqui, tá bom? Tá, então, em um segundo e meio, em 2 segundos aqui, tá bom? Então, vou voltar aqui, voltar aqui. E a amplitude x1 tiver de ser reduzida a um quarto do meio ciclo, né? Em meio ciclo, em um quarto do ciclo anterior, né? Melhor falar assim, do meio ciclo, né? Aqui o Hall, você percebe que ele é um livro bom quando você pega outros livros, mas você, né, tirando isso, você nota que ele é um livro com uma tradução meio esquisitinha, tá bom? Para não dizer outras coisas. Então, ó, o x,1, né, ele tem um quarto do x1. Tá? Determine também a velocidade inicial, né, mínima, que resulta em um deslocamento máximo de 250 milímetros, né? Ou seja, quando o x, né, deslocar aqui 250 aqui, qual é a velocidade disso aí, né? O x, tá bom? Não é que é o tempo, não, é o x aqui, ó, para cá. Ou seja, isso aqui deslocar em 250 milímetros. Tá. Abordagem. Usamos. Aqui já dá uma pré-solução, né? Usamos
a equação para decremento logaritmo em termos de fator de amortecimento, equação para o período de vibração de amortecimento, tempo correspondente ao deslocamento máximo para o sistema subamortecido e velocidade que passa pelos pontos máximos de um sistema subamortecido. Então, né, aqui ele começa a resolver o exercício, né, tá, e aquilo que eu falei, ó, o x1, né, e o deslocamento dele é 1/4, o x1 1,5 ele é 1/4 do x1, o x2, né, ele é 1/4, né, do, do x1,5 e acaba sendo 1/16, né, o x2 do x1, né, ok? Que esse aqui é 1/4 desse aqui, esse aqui é 1/4 daquele de lá, né, tá? Então, acaba sendo 1/16 daquele lá. Acho que eu tinha falado 1/8, não, né, 1/4, tá bom? Então, como consequência do decremento logaritmo, aí aqui é a aplicação de fórmula, né? x1 sobre x2, né? O x2 é 1/4, é 1/16, né? De x1, vai colocar aqui, aí x1 com x1 vai cortar e 1/16 avos que aqui em cima vai lá para cima, vai ficar neperiano de 16. E acha esse valor aqui, tá ok? Não esquecendo que lá na teoria, né, é, o, o delta, que representa o decremento logaritmo, ele é igual a 2π sobre fator de amortecimento dividido por raiz de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado, né? Isso foi visto aqui, ó. Voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui. Tá aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é igual a isso aqui. Vai. Ah, mas é igual aquilo. Não, isso aqui são todos desenvolvimentos. Que você pode usar também, né? Tá? Mas que já você vai ter uma variável, né, dependente em função de outra variável independente aqui, tá bom? Então já facilita muito, né? Ao invés de você ter, né, duas variáveis ou mais, né? Que é até mais complicado. Então, feito isso, né? Vou voltar aqui. Feito isso, né? A gente sabe que o 2t ou tal d, né, ou td, né, que é o tempo de diferença entre t1 e t2, tá? Ele é igual a 2 segundos. Esse é um dado do exercício, né? Aqui, ó. O período de vibração é igual a 2 segundos. Período, né, do amortecimento aqui. Ah, professor, graficamente o que é isso aqui? Lembra lá da última aula, ou então vem aqui, ó, e dá uma olhada nesse gráfico, que esse gráfico ele é muito elucidativo. Olha, ó, 2t é a diferença aqui entre, né, dois pontos equivalentes, ó, tá bom? Tá? Então isso aqui fecha, né, um período ou um ciclo, né? Tá? Que é igual a ômega d, que é o fator de amortecimento. E não esquecendo que isso aqui vai ser a diferença entre o T2 e o T1, né? T2 menos T1 é igual a TD aqui, ou tal D, né? Ou tal D mais T1 é igual a T2, né? Anota isso aí, tá bom? Aliás, uma coisa que eu ia falar, né? Até comecei a brincar aí falando do Sandro aí, São Fidélis, né? Mas é o seguinte, é, escreva esse exercício, tá? Não fica só ouvindo e vendo, não, tá? Porque a gente tem uma tendência a esquecer coisas que a gente só visualiza e ouve. No momento que você escreve, tá? Você e vai fazendo essas contas, tá ok?
Vocês vão ver que tem desafios muito bons aqui, muito interessantes. Ok? Então escrevam porque é para vocês aprenderem. Tá aí agora, ó, saiu hoje o edital da Transpetro. Eu aposto que você, eu não vi esse edital, não sei nem se vai ter prova de engenharia, mas se tiver prova de engenharia vai cair vibrações. E se cair vibrações vai ter fator de amortecimento lá. Ah, professor, vai ser um negócio tão complicado esse? Olha, eu não sei. Mas se vocês souberem o mais difícil, o mais fácil, com certeza vocês vão, né, conseguir resolver tranquilamente. Então, ó, isso aqui é uma fórmula, né? 2T igual a 2π sobre ômega D. Ômega D é a frequência, né, de amortecimento, tá joia? Tá? E que então a gente resolvendo isso aqui, ó. E o ômega D é igual ao ômega N, né? Isso aqui também é uma definição, é ômega N, raiz quadrada de 1 menos isso aqui, tá bom? Então, conclusão é que a gente vai ter que isso aqui, esse 2, é igual a essa variável aqui, tá? E daqui a gente já pode calcular o valor de ômega N, né? Tá? Você tem o, o, o fator de amortecimento foi calculado aqui, ó, né? Esse 0,4037, tá? Aí acho o valor de ômega N, que é esse 3,4338. Eu também me assustei com quanta precisão, né? Precisa 4 casas decimais aqui, né? Então, mas, né, é o dono do exercício aí que está pedindo, né? Tá, ok? Não sou eu. E assim, a constante de amortecimento, ele é um dado que ele pede no exercício, constante de amortecimento crítico, CC. Isso aqui é uma fórmula, né? 2 vezes m vezes, eu acho que eu passei para vocês como raiz quadrada de K sobre m, que é o ômega n, tá ok? Tá, isso aqui é daquela fórmula que vem daqui, ó. Se vocês quiserem saber, de onde é que vem isso, professor? Pelo amor de Deus, né? Me ajuda. Isso vem daqui, ó. Isso aqui está dentro de uma raiz, né? Quando a gente resolve, aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, tá ali dentro da raiz. Aí quando ele é crítico, significa que esse lado aqui é igual ao de lá, né? Ou seja, dá zero, tá certo? Aí esse C aqui passa a ser CC, que é coeficiente de amortecimento crítico. E aquele fator de amortecimento, né, aquela letra que é o QC, né, aquela letra engraçada, cheia de voltinha, com a perninha para baixo, ele é igual a esse fator, o C sobre o CC, tá ok? Aqui ó, a fórmula aqui, ó, tá bom? Tá ou seja, não tem para onde fugir, né? Tá essa fórmulazinha desenvolvida aí. Então voltando aqui ó, no exercício, facilmente calcula-se, né, tendo o ômega n, calcula aqui, né, o valor de CC. Aliás, poderia aproveitar aqui e calcular o valor de ômega D também, né? Tá, deixa eu ver se cortando aqui e aqui, ó, ômega D é igual a pi radianos, né, por segundo. Acho que isso vai ser útil ali na frente ali, tá bom? Aí a constante de amortecimento, que é um dado né, do amortecedor, uma propriedade do amortecedor. Aliás, o fator de amortecimento já é também, né? Obtido aqui por essa fórmula, que é aquela definição que eu falei, né? O fator de amortecimento é igual a C sobre o CC, tá? Acabei de falar isso quando a gente voltou lá atrás para ver essa fórmula aqui. Então, ó, a gente fazendo essa operação algébrica que acha esse valor 554,4981, né, Newton vezes, né, a unidade de velocidade ao contrário, né, tá? E a rigidez, né, como é 1 grau de liberdade, a gente, né, ômega n é igual a raiz quadrada de K sobre M,
Ou seja, K vai ser igual a M vezes o ômega ao quadrado sobre N. Tá ok? Ou seja, essa fórmula aqui, ó, tá vendo? Essa fórmula de K, pegar emprestada aqui de um outro exercício aqui, ó. Ômega N é igual a raiz quadrada de K sobre M. Essa fórmula só vale para 1 grau de liberdade. Daqui a pouco a gente vai entrar em sistema com 2 graus de liberdade, vai ver que essa fórmula não vale mais. Ah, professor, esse M aqui é maiúsculo, esse M não, é porque é dado esse exercício aqui. Esse aqui eu acho que é o exercício do canhão. Deixa eu dar uma olhada. Não, é uma bigorna aqui, que é de um negócio de martelo de forjar, que tem duas massas, né? Por isso que ele botou um M maiúsculo, que deve ter um M minúsculo aí que ele trabalha também. Então, ó, calculou o K. Beleza. Vamos ver aqui o deslocamento da massa que atingirá o seu valor máximo no tempo T1. Aí, né, é dado por, olha, isso aqui me deu trabalho, né? Confesso para vocês que, né, uma parte das férias eu fiquei pensando nisso e foi até engraçado, que eu estava com a minha filha vendo TV e de repente me veio a ideia, né, da onde ele tirou esse negócio, tá bom? Eu posso contar para vocês aqui, ou vocês podem resolver e procurar e tentar resolver e me procurar, né, se não conseguir. Mas é assim, né, vou dar uma pista aqui, ó, sobre esse seno de ômega d vezes T1, né? É igual a essa raiz aqui. Tem aquela equação lá, espera aí, o deslocamento da massa atingirá seu ponto máximo em T1. Pois é, quando ele atinge o ponto máximo aqui, ó, né? Deixa eu aumentar os. Cadê o zoom desse negócio aqui? Quando ele atinge esse ponto máximo, a velocidade é igual a zero, né? Então, ó, o que a gente tem que fazer para achar isso aqui, né? Aqui você tem que pegar aquela equação do deslocamento, que é essa daqui. Ah, outra coisa, né? Outra coisa importante. Deixa eu baixar um pouco o zoom aqui. Voltar para aquele gráfico ali. Ó, o movimento saiu do zero, né? Significa que a gente pode usar a fórmula usando o seno mais um o seno, né? Seno de ômega d, tá? Ok? Poderia usar seno mais um ângulo de fases ou cosseno menos o ângulo de fase. Mas como está saindo do zero aqui, vai ser seno mais o ângulo de fase. Tá joia? Tá? Ou seno, né? Tá? Ah, o seno de quem? O seno de ômega d mais o ângulo de fase, tá bom? Ah, como assim, professor? Deixa eu ver se nós temos aqui algum exemplo. Acho que esse exemplo da bigorna ele não mostra não. Vou ter que voltar lá. Mostrar aqui, ó. São essas equações aqui. Tá, ó. O x, aqui faltou um x0, né? Faltou um zero aqui. É um erro de edição. Então, ó, x0 vezes isso aqui. Toda essa parte aqui é referente à curva do decremento logaritmo. Já essa parte aqui é referente à diminuição, né, da curva ao longo do tempo, né? Tá joia? Então, ó, isso aqui que é o ômega d vezes t, ó. Isso aqui, esse raiz quadrada de 1 menos o que c ao quadrado, né? Vezes o ômega n. Esse ômega n está fora da raiz. Isso aqui tudo é o ômega d, né? Vezes t mais o ângulo de fase. Professor, o que é esse ângulo de fase? Quando ele estiver fora do zero, o ângulo de fase, ele está aqui. Ah, mas se ele estiver no zero, então ele é zero. Tá joia? Tá, mas vocês estão vendo aqui, ó. Ah, vou trabalhar com cosseno, né? Aí esse ângulo de fase que você tem que subtrair, né? Cosseno é menos ali, ó. Tá vendo, ó? O φ inicial, tá bom? Então, retornando ao exercício,
que eu tenho que fazer para achar aquele... Passei, né? Aquele seno de ômega D vezes T1, tá? Vocês têm que pegar aquela equação lá, né? Derivar ela para achar a velocidade. Aí com a velocidade no ponto máximo é igual a zero, tá? Aí vocês vão, não esquecendo que são duas funções multiplicando, então é derivada de U' vezes V mais derivada de U vezes V', tá ok? Então iguala esse a zero. Aí vocês vão ficar lá com um seno de ômega D, né? Vezes T, e vão ficar com um cosseno de ômega D vezes T. Aí vocês dividem um pelo outro, vocês vão ficar com tangente de ômega D vezes T. Vocês montam um triângulo, vocês vão ver que vai ter um triângulo lá com o cateto oposto é esse raiz quadrada de 1 menos φ ao quadrado, e o cateto adjacente, se eu não me engano, é o φ não, desculpa, é o QC. E o cateto adjacente é o QC. Aí se vocês fizerem lá o Pitágoras lá, vocês vão ver que a, a hipotenusa disso aí vai dar 1, tá? E a hipotenusa dando 1, a gente pega e calcula o seno, né? Tá? O seno vai dar, né? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno vai dar isso aqui, tá joia? Tá? Isso vai me ajudar bastante, né? Porque ômega D, como eu falei para vocês, é 2π. É π, né? Tá? Tanto que ele botou aqui, ó. Aí T1 é o que eu quero saber agora, tá joia? Qual é o tempo, né, no deslocamento 1? É o que um dos itens que ele pediu aqui no exercício aqui, tá? Então, ou, né, um item necessário para resolver um outro item pedido no exercício. Então, ó, feito isso, cadê? Aqui é só você, né, vai achar isso aqui vai ser igual a isso aqui. Aí tira qual o arco, né, seno disso aqui e vai achar o valor de T1. É o que ele faz aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá? O arco seno disso aqui dividido por π, né? Tá? Aí acho, né, ele vai deslocar daqui até aqui, ó, em 0, T1 é relativo a x1 em 0,3678 segundos, né? 4 décimos de segundos, né? Aproximando. Aqui, ó, o envelope, assim, essas traduções malucas, né, cara? Nem sei se é um termo usado em matemática. Quer dizer, a curva que passa pelos pontos máximos, né? Bem, esse aqui é o x0, né? Daqui até aqui. Você vai, tá? Aí você qual é essa curva, né? Tá? A gente sabe que a curva do deslocamento, né? Ele, deixa eu ver aqui, ele é igual. Deixa eu voltar lá naquela equação que eu acho que fica mais fácil explicar. Ó. Esse x aqui é o x0, tá bom? Faltou aqui botar um x0 aqui. Então, ó, assim como faltou botar um x0 aqui, né? Tá bom? Ou então apaga esse x0 aqui, né? Então, olha só. A gente está sem essa parte de φ porque começa na origem, né? Tá?
E aqui é o ômega D, que é o π, né? Tá? E o T1 aqui eu já determinei. Então isso aqui, né, seria uma constante. Mas poderia, ele está pedindo a equação, né? Então, ômega D vezes T é... o ômega D vezes T a gente já fez lá e a gente verificou que é a raiz quadrada de 1 menos T1. Não 1 menos QC ao quadrado vezes T1. Ok? Esse é o seno de, de ômega D vezes T. E o X, né, grandão, né, é esse X aqui, ó. Vai ser esse X aqui, tá bom? Ou X0, né? Tá. Então, ficar X grandão é igual X0 grandão aqui nesse exemplo, tá bom, gente? É por causa de um erro de digitação, eu creio. Então, ó. E aquela parte da equação, né? Ela é a equação do decremento logaritmo. Então, ó. Isso aqui é aquele seno, né? Tá? É o seno de ômega d vezes t. Esse aqui é o meu x0 e essa aqui é a minha exponencial. Então você tem essa curva aqui, tá joia? Tá? Que é a curva do movimento, né? Tá? Assim, professor, tem outra forma de obter? Tem, assim, se eu quisesse trabalhar só com só com essa parte da curva aqui, só com isso aqui, né? Eu acharia aquele valor lá, porque essa parte aqui é essa parte aqui, ó. Então você pode achar, né, esse valor máximo utilizando, né, essa curva aqui, foi o que ele fez, ou então essa curva aqui, tá? Porque nesses pontos aqui eles são iguais, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? X é menos ômega t vezes t. É essa curva tracejada aqui. Pode usar essa daqui também. E dá certo, né? Eu testei isso. Foi ontem à noite, não, foi segunda-feira antes da aula, né? Saí lá da coordenação, porque se você ficar na coordenação você não consegue fazer nada. Toda hora aparece, né, alguém lá para contar uma história, né? Aí você tem que parar para, né, dar atenção, obviamente, né? Então, pessoal, chega aqui, ó. Cadê? Vou voltar ao nosso exercício. Deixa eu ver aqui. Então a gente, né, utilizando essa equação, né, que é da oscilação, você tem um x, ó, e para um x igual a 250 milímetros, passando para a unidade do sistema internacional, 0,4 raiz quadrada, coisa e tal. Aí você acha qual é o valor, né, do xão. Esse xão aqui é aquele x0, né? Vai ser esse daqui até aqui, ó. Ou seja, o deslocamento inicial aqui, né, seria o máximo do amortecedor esse aqui, mas o envelope, né, a curva do decremento logaritmo inicia aqui em cima, né? Os nossos x0 ou x0, x0 ou xão, né? Só, tá? Do 45, né, centímetros, né? Ou 455 milímetros, né? Bem grande, né? Tá? A velocidade da massa que pode ser obtida, aí fica fácil, né? Eu até medo de falar isso, mas
Você diferencia isso aqui, né? Tá ok? Você vai achar essa equação aqui, tá bom? Aí, você já tendo isso, tá? É, tendo ômega D, tendo ômega N, tendo coisa, você tendo tudo, né? Tendo tempo, você vai e consegue achar, né? Então vamos ver aqui, ó. Pegou, diferenciou, não esquecendo, né? São duas funções, por isso que é a regra da U mais V' mais U vezes U' mais V, tá? Então diferenciou, ó. Então por tempo t igual a zero, porque é a velocidade obtida no início, né? Tá? Aí fica bem fácil, né? Porque isso aqui vai ficar um, isso aqui é um vezes isso aqui, né? Essa parte aqui vai virar zero, isso aqui vai virar um. Então vai ficar tranquilo aqui o cálculo, né? E vai achar aqui, né? 1,424, não, 1,4294 metros por segundo. Tá joia? Tá. Agora, por que eu chamo a atenção desse exercício para vocês? Esse exercício ele tem um lado muito prático, né? E eu acho até que dá para quem está aí pensando em montar um TCC, né? Esse exercício é possível elaborar um TCC, né? Através dele. É um projeto final de curso, tá? Você imagina o amortecedor do Baja, tá? Pega e oscila ele, né? Faz uma força lá para oscilar ele, ok? E um dispositivo que eu acho que é o grande tchan do TCC, né? Que a gente vai construir, né? A gente construiria para montar esse gráfico aqui, né? Aí, ó, tendo isso, tendo esse gráfico, já vai ser possível, só nessa primeira parte do exercício aqui, obter, né, o decremento logaritmo, que com aquele gráfico lá se obtém x1, x2, e obtém o fator de amortecimento. Pô, só isso já vale o TCC, porque o título pode ser Determinação Experimental do Fator de Amortecimento, né, utilizado no sistema, né, de suspensão do Baja, veículo Baja, né, do IF Campo Centro, Engenharia Mecânica IF Campo Centro. Ou então, ó, pode ir, né, até além e determinar o coeficiente de amortecimento, que era algo que o pessoal estava querendo utilizar aí, né, querendo saber. E esses dois parâmetros são interessantes, né, para levar como memória de cálculo lá para o pessoal da equipe do Baja lá, né, nas provas do SAR. Tá bom? E aí, isso aí, pessoal. Olha, eu gostaria muitíssimo de estar aí com vocês, acredite. Eu gosto da aula. É uma das minhas paixões, né? Mas o que está acontecendo, né? Com essa inflamação, que a ferida, né, não está fechada, né, ela não formou a casquinha, né? Então, ela está formando. Se eu levantar aqui, né, muito rápido, e eventualmente se faz isso, não tem como você não fazer, né? Tá? Ou se eu fizer algum movimento brusco de me abaixar, levantar, o abdômen, né, essa parte onde fica o intestino, ela é toda cheia de uma musculatura aqui. Aí o que acontece? Abre a ferida de novo, tá ok? Aí vem uma dor muito chata, ela não é intensa, ela é debilitante, né? É como se fosse um soco, né, na região do abdômen. É mais ou menos isso aí mesmo. E
Aí eu volto, ter que, né, ficar parado, descansando, e às vezes é até problemático, né? Segunda-feira, por exemplo, depois da aula de vocês, eu fui para a coordenação e eu tive que esperar um tempo para conseguir voltar para casa, porque alguma coisa ruim aconteceu. Não foi nem por causa da aula, a aula foi direitinho. Eu creio que foi eu ter tomado, eu ter feito a burrice de ter tomado um café lá no aquário lá, que agrediu, né, isso aí. Tá bom? Mas ó, eu tô correndo atrás de medicação aí, vocês não se preocupem não, e vão orar, né? Deus sabe o que faz, Deus sabe muito bem, né, quais são os desígnios que ele tem pra gente. E eu tô aí, lamento muito não estar junto com vocês, tá? Gosto muito das aulas. E aqueles aí que estão para se formar e querem TCC aí, vê aí essa possibilidade, tá? Preferencialmente uma dupla, ok? Tá? Mas tem que ser uma dupla boa aí, tá bom? Não é cavalo paraguaio não, hein? Tá bom? Tá joia? Então faz uma dupla aí e me procurem pra a gente fazer isso aqui. Amém? Amém. Fique com Deus. Um abraço aí, pessoal. Fica com Deus. Desculpa o vídeo grande. Tchau, tchau.